Shalom, irmãos, graça e paz. Quem vos cumprimenta é o pastor Faustino. Neste momento, eu quero fazer uma reflexão sobre o tema razão, ciência e fé. Na Escritura Sagrada de Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo nos traz a seguinte leitura. Ele diz: Eu vos suplico pelo amor de Deus, que não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos nos ater a essa palavra, renovar pelo entendimento. Renovação do vosso entendimento. Queridos e queridas, o conhecimento é divino. Deus dotou o homem de faculdades da personalidade que são formadas por razão, determinação e emoção. Isso nos compõe como uma pessoa, dotados de personalidade. E quando o apóstolo fala, não vos conformeis com este mundo, mundo é imoralidade, mundo é mentira, mundo é competição, mundo é arrogância, jactância, e toda obra que é contrária à ação do Espírito e à palavra de Deus quanto à formação do caráter do ser humano. De forma que nós precisamos nos renovar. E uma das maneiras de nos renovar é estudarmos sempre, refletir. Nós ouvimos quase as mesmas coisas. Se a gente verificar as nossas Bíblias, a Bíblia de pastores, pastoras, bispos e bispas, apóstolos, estão grifadas dos mesmos textos. De forma que nós estamos pregando para a igreja praticamente aquilo que a igreja já conhece. Se quisermos que Deus traga um renovo, vamos ler, vamos pregar, vamos estudar os textos que ainda não estão grifados. Por exemplo, o livro do profeta Ezequiel é um livro é um manual de teologia do Espírito Santo. Mas quem é que leu, quem é que prega sobre o livro do profeta Ezequiel, a não ser o capítulo 37, que fala do vale de ossos secos? Quem é que prega sobre o Apocalipse, se não sobre as 7 cartas às igrejas? No entanto, há muita especulação sobre o Apocalipse, tanto em livro como em prática, em prédica, em pregações, e quase nada se comprova, porque são pregações a partir de uma tradição chamada achista, onde as pessoas acham o que é, sem de fato estar se compenetrando do verdadeiro sentido da palavra. De forma que o apóstolo diz, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso conhecimento. Então vamos calmamente falar sobre esses 3 temas, razão, ciência e fé. Muita gente não estuda porque diz que a letra mata. A letra mata? Você já entendeu o que é que a letra mata? E que letra é que mata? A letra que Paulo fala é a letra do Decálogo, a letra dos 10 mandamentos. E por que a letra mata? A letra mata porque pune com morte o pecador rebelde, não arrependido, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Nesse sentido, a letra mata. No mesmo texto ele fala, mas o Espírito é que vivifica. Qual é o Espírito que vivifica? É o Espírito Santo que nos renova, agindo em nós e trazendo a regeneração, uma forma nova de ver, uma forma nova de pensar, uma forma nova de agir, uma forma nova de viver. Então a letra mata. Letra não é B de bala, não é P de pau, não é F de faca. Não, letra é a letra do Decálogo, que mata o pecador. Porque o salário do pecado é a morte, e ela vai punir com certeza aquele que não se arrepender, que não se refugiar na graça de Deus manifesta do Cristo da cruz, do Cristo de Nazaré, do Cristo da ressurreição. Então vamos caminhar. A razão são as faculdades que nos distanciam, que nos diferenciam dos animais irracionais. E é composta pela faculdade do raciocínio, do pensamento, que permeia o mundo das ideias.
Nós somos dotados desta linda faculdade chamada razão. E as faculdades, a faculdade da razão, é uma das faculdades, das 3 faculdades que compõem o homem, o ser humano, como um ser pensante, que participa dos atributos morais de Deus através das suas faculdades. Faculdade da razão, a faculdade do sentimento ou da emoção, e a faculdade da determinação, da livre escolha, chamada livre-arbítrio. Então, a razão é um elemento que nos caracteriza como pessoa. E quando alguém prega sobre espiritualidade em detrimento da razão, a pessoa não sabe o que está fazendo, não está falando, porque lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5 e 23, o apóstolo fala: eu não paro de orar por vós, para que sejam encontrados irrepreensíveis no dia de Deus, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam achados puros no dia do Senhor. Ali ele fala do homem tricotômico, dotado de espírito, o espírito de vida que nos conecta com Deus, né? A razão, que é alma, ali a palavra alma é psique, que é igual às 3 faculdades, dotada por razão, emoção e livre-arbítrio, e, finalmente, o corpo, que é a nossa parte material com a qual nós nos relacionamos com o mundo físico. Então, nós temos que entender que, nesta perspectiva do homem tricotômico, a alma, que tem 3 faculdades, e a começar pela razão, é que nos eleva à condição de semelhantes a Deus. Temos, assim, essa perspectiva de sermos criados segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus, a semelhança conforme a imagem de Deus. São essas faculdades que nos elevam a esta posição, a esta característica. E a ciência. Muita gente se coloca contra a ciência, pregando contra a ciência é do diabo, a ciência faz isso. Não, a ciência é o dom divino. Os primeiros cientistas lá em Gênesis, o primeiro metalúrgico, o primeiro musicista, Tubal Caim e Dubal, foram dois homens dotados pelo Espírito Divino para criarem a música e a metalurgia. A ciência é divina. Do diabo é a ignorância, que traz atraso, que traz pobreza para as pessoas, mas a ciência é divina, a medicina é divina, a matemática é divina. Deus é o maior cientista, pois ele, como o maior cientista, que criou esse universo tão maravilhoso e arquitetou a estrutura do ser humano, que é semelhante a ele. Nós somos a máquina mais complexa existente, com mais de 100 bilhões de neurônios. Fantástico, né? Nós temos uma estrutura óssea magnânima, magnífica, com cerca de 96.560 metros de veias e artérias. O cérebro, com um tecido que, se fosse esticado o filamento do cérebro, daria volta à Terra. Somos um ser maravilhoso, como criação divina. E Deus é o arquiteto que formulou, criou a engenharia da arquitetura, que seria a planta para cada um de nós. Existir cientificamente é o milagre da fé, o milagre da vida, o milagre de Deus. Então a ciência é um ramo do saber comprovada através de pesquisas, de ensaios, experimentos, e comprovada através dos métodos científicos. Resultando, assim, pensamos nas novas tecnologias. Veja como o resultado da ciência. Imaginemos como seria o mundo sem a lâmpada elétrica. Como seria o mundo sem o pneu. Goodyear levou 10 anos pesquisando a vulcanização. Thomas Edison levou anos seguidos para transformar corrente elétrica em luminosidade. E todos, depois de 40 tentativas, ele conseguiu esse sucesso. E como seria o mundo sem a lâmpada elétrica? Mas vamos lá atrás, há cerca de 10 mil anos, com
quando inventaram a roda, depois de descobrir a importância do fogo. Sem fogo não tinha metalúrgica. E sem roda não teria nenhum progresso da ciência, pois a roda, que é um círculo, é o plano completo de toda a geometria. Medida de precisão, a medida mais exata de precisão é o círculo. Então a ciência é um ramo do saber humano com uma faculdade divina que nos permite viver melhor. Imagine hoje as grandes cirurgias robóticas, cirurgias não invasivas ou pouco invasivas, como você operar, extrair um rim danificado ou um tumor através da robótica, e 2, 3 dias a pessoa está andando e pode até voltar ao trabalho. A ciência é um ramo do saber humano com uma faculdade dada por Deus. Então a fé, a razão, não pode contradizer a ciência, pois é a partir da razão que surge uma ideia que algo pode ser pesquisado, pode ser criado. Aí entra a metodologia da ciência para pesquisar, para avaliar, experimentação através de tubo de ensaio, até que se comprove que isto é compatível com uma prática benéfica que traga resultados para a humanidade. E a fé? A fé é o elemento, é a faculdade da alma, faculdade do espírito, com a qual nos relacionamos com Deus. O espírito de vida é que nos torna humanos de verdade e nos dota de um correto relacionamento com Deus e nos eleva ao campo da espiritualidade, das verdades transcendentais e metafísicas. Bem, razão, ciência e fé. Eu tenho que ter razão e permitir que, através da razão, eu conheça os limites da minha prática benéfica e, através da razão, entender que eu preciso de ajuda para superar, para transpor a minha índole pecaminosa. Eu preciso da ciência para amenizar os problemas físicos, problemas de saúde, para tornar melhor a vida. Eu preciso da fé para transpor as barreiras das espiritualidades metafísicas, transcendentais e melhor me relacionar com Deus. Essas 3 instâncias estão à nossa disposição e nós precisamos entendê-las, aceitá-las e praticá-las. A verdadeira razão não contrapõe a ciência, pois depende dela. A verdadeira ciência não contrapõe a fé, porque a ciência vai entender que a fé é uma área da alma que trata da metafísica. E Aristóteles, há cerca de 2.400 anos, ele fez essa grande divisão entre física, o mundo material, o mundo científico, o mundo manipulável e o mundo metafísico, o mundo não manipulável, que é o mundo da fé, é o mundo da espiritualidade. O mundo da espiritualidade. Então, queridos e queridas, estudar é uma obra divina, é uma arte divina. Devemos, portanto, sair da instância da nossa ignorância e estudar a Bíblia, estudar os valores humanos, entender que a razão é uma faculdade a ser desenvolvida. Temos que entender e propagar as conquistas e os valores da ciência. Temos que estudar, praticar e vivermos na esfera da fé, a fim de que alcancemos a promessa, a premissa colocada por Paulo em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação do vosso conhecimento, do vosso entendimento. Se você está pasmo diante de crises, de guerra, de malefícios, de coisas cometidas pelo homem, entre agora no campo do conhecimento, que você vai, como Paulo diz, entender. Renovai-vos para a renovação do vosso entendimento e conhecimento. Então, o Espírito Santo nos ilumine para entrar nesta temática que o apóstolo nos desafia a aceitá-la e renovemos-nos. Não fiquemos no campo do embotamento racional, cultural, e o estudo
dignifica o homem e o eleva acima da sua própria ignorância, pois a ordem é crescer na graça e no conhecimento. Shalom a todos, um ótimo dia e a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.